Olá, eu sou a Roseli Máximo, editora da Brasil Energia, e esse é o Brasil Energia Debates, uma série de encontros onde vamos tratar de temas relevantes do setor energético. Nesse primeiro encontro, vamos falar sobre a atividade de AIP na Bahia, o momento dos produtores independentes e da cadeia produtiva, especialmente agora, com a possibilidade de saída da Petrobras do onshore, como disse a presidente da empresa Magda Chambriard em entrevista à Brasil Energia, que você pode assistir aqui no canal. Comigo nesse primeiro encontro estão a diretora da ANP, Mariana Cavadinha, e o presidente da ABPIP, a Associação dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, Márcio Félix. Mariana, Márcio, obrigada por estarem aqui participando desse debate. Eu vou começar com uma breve apresentação dos nossos convidados. Mariana Cavadinha é graduada em Engenharia de Petróleo pelo FRJ, entrou na ANP em 2015 como especialista em regulação e desde 2022 exerce a função de Superintendente de Desenvolvimento e Produção. Em janeiro de 2025, assumiu como diretora substituta da diretoria 4 da agência. Márcio Félix é graduado em Engenharia Eletrônica pela UNB, Universidade de Brasília. Preside a ABPIP, Associação dos Produtores Independentes, desde 2023, e é também CEO da AMP Energy Platform. Félix tem ampla experiência do setor, com passagem longa pela Petrobras, foi secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo e secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, entre outras atividades. Mariana e Márcio, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com a Mariana. Mariana, a ANP lançou a agenda, uma nova agenda, né, regulatória para o biênio 2025-2026. Algumas ações que vieram da agenda anterior e outras novas. Eu queria que você nos dissesse que ações dessa você considera que podem ter um impacto maior na atividade, especialmente na Bahia, né? Mas que acaba impactando todo o setor e toda a atividade, especialmente onshore. Obrigada, Roseli. Obrigada pelo convite. É uma honra participar desse ciclo de debates, falar sobre um assunto que é tão importante para a gente, que é o segmento de AIP. Eu, como você comentou, oriunda aí da Superintendência de Desenvolvimento e Produção, acompanho, né, a vida desses campos, dessas áreas, sempre no sentido de revitalizar, analisar os planos, os programas, né? Então a gente tem visto assim que temos tido investimentos, né, nos últimos anos. Então, pegando aqui dados até 2029, a gente é na casa de US$ 1 bilhão previsto para investimento no estado da Bahia, no setor onshore. Então, é muito importante. E é muito importante que a agenda regulatória complemente, né, todo esse investimento que tem acontecido para dar segurança jurídica, para poder fomentar esses investimentos, né? Então, essa agenda regulatória da ANP 25-26, ela é composta por 56 ações, das quais algumas foram migradas na agenda anterior. Então, tem diversos eixos temáticos. Então, no eixo temático exploração e produção, são 18 ações, sendo 9 novas, né? E eu destaco, assim, para o segmento de exploração e produção, principalmente na Bahia, eu entendo que a resolução de PEN, que foi publicada agora em 13 de junho de 2025, a resolução ANP 983 de 2025, eu tive a honra de ser relatora, pegar essa resolução desde a parte da audiência pública. É uma resolução muito importante, com esse objetivo de trazer melhoria para o desenvolvimento da exploração, segmento da exploração, incentivando o incremento. Então, essa resolução estabelece, em linhas gerais, que caso haja interesse de um operador do contrato que tenha unidade de trabalho a cumprir, bem, programa exploratório mínimo a cumprir, que ele possa fazer isso fora da área original, daquele bloco original, podendo encaminhar uma solicitação ANP, indicando, então, o operador que vai indicar essa área, qual é o contrato que vai receber essas unidades de trabalho e também, se for o caso, uma área não contratada. Então, isso assim, tem uma perspectiva de revitalizar a exploração, né? Então, a gente pode sim ter investimentos que hoje acabaram não conseguindo ser concretizados e eles podem, alterando, né, esse contrato, serem viabilizados. Então, a gente espera que haja esse movimento, né, entre os blocos e até novos blocos que forem colocados na oferta. Então, também fomentar
a busca por novas áreas, sabendo que poderá ser, dentro de um portfólio, né, esses investimentos de PEM poderão ser feitos. Então, a gente até poderia até incentivar, né, aquisições sísmicas, perfuração de poços, exploratórios. Então, o objetivo dessa resolução que, né, estava na agenda regulatória e foi concluída é esse. Sobre as ações que ainda estão, né, em andamento, ainda estão nessa previsão, eu destaco um grupo de ações relacionadas ao tema de garantia de descomissionamento, que a gente sabe que é um tema muito caro, né, para o setor de EIP, do setor onshore, dado que foi uma regulamentação de 2021, a 854, e a gente está sempre buscando aprimorar. Então, a gente tem uma primeira frente, que é em relação ao instrumento do seguro-garantia. A gente está para concluir uma adaptação do seguro, mas isso acho que não vai ter nenhuma novidade, né? Todos os produtores já conhecem, mas tem outras duas frentes que eu acho que são importantes, que é a questão da subrogação, que também foi um pleito que a gente está atendendo, estudando para fazer, né? Que é como você, tendo a garantia, se você poderia subrogar essa garantia para que o outro do consórcio, por exemplo, realize aquele investimento, porque no final das contas o que a ANP, né, o objetivo da ANP com a garantia é que a atividade seja feita, né, o descomissionamento seja feito. Então, isso foi uma demanda que a gente recebeu e a gente, de fato, identificou que vale a pena estudar, vale a pena incluir na agenda, então está na agenda essa parte sobre subrogação. E também a questão da periodicidade, isso também foi uma inovação que a ANP colocou na agenda regulatória, para a gente avaliar também a periodicidade dessa apresentação de garantias. A resolução 854/2021 coloca que a periodicidade é anual, então a gente identificou que também vale essa avaliação regulatória, se esse período está adequado, se a gente poderia fazer algum aprimoramento. Então, realmente, a gente entende que isso é uma resolução importante, né, que está em vigor e que aprimoramentos, né, acabam sendo benéficos para os produtores também, que precisam apresentar essas garantias. Também estamos prevendo revisão da Resolução 785/2019, que é a resolução de cessão de direitos. Então, também vemos, né, bastante essa utilização do Instituto da Cessão de Direitos pelas empresas. Então, isso é uma resolução também sempre buscando aprimorar, né? Então, e, por fim, não menos importante, a regulamentação da redução de royalties em campos de petróleo e gás de economicidade marginal, enquadrados na Resolução 877/2022. Então, nós já temos duas resoluções de redução de royalties publicadas, que é a Resolução 749/2018 e a 853/2021, que são para redução de royalties sobre a produção incremental e para pequenos e médios, respectivamente. E aí, com essa nova ação, a gente espera acolher o último grupo, né, que falta, que seria um grupo dos marginais. Então, é uma resolução também bastante esperada, e a gente, de fato, vai colocar bastante energia. Eu acho que a gente passou um período também, como eu abri a minha fala, focando, assim, nesse período que a gente estava de término dos contratos da rodada zero. Então, agora, em 2025, 25 de agosto de 2025, era o limite dos prazos da rodada zero. Então, tanto os produtores quanto a ANP tiveram que analisar os investimentos que fariam naqueles campos, né, visando essa prorrogação dos contratos. Então, foi um período assim, bastante intenso, tanto para os produtores quanto para a ANP, para submeter esses pleitos via planos de desenvolvimento, e a ANP aprovar, né, esses pleitos que culminaram na prorrogação dos contratos e também, em muitos casos, estavam associados a também redução de royalties sobre a produção incremental pela 749. Então, foi um período que a ANP focou nisso e agora, depois, para a agenda regulatória. Então, só para título de exemplo, nas bacias, né, da Bahia, Recôncava, e Tucano Sul, foram aprovadas 57 prorrogações contratuais e sendo 27 com o pleito de redução de royalties sobre a produção incremental. Então, ou seja, são novos projetos que foram colocados, que subsidiaram essa extensão de vida útil desses campos, essa prorrogação desses contratos, e a ANP, né, analisando para poder fomentar a realização desses investimentos. Então, realmente, as perspectivas são muito boas.
Obrigada, Mariana. Eu estive vendo a agenda e realmente tem várias ações que impactam para os independentes como um todo, né? Não só no onshore. Mas a Bahia é um estado que é muito impressionante. Eu acho que, se não me engano, é onde estão a maior parte a grande parte dos independentes está concentrada na Bahia, né? São, acho que 26 empresas que operam tanto campos quanto blocos exploratórios. Então, vou jogar a bola agora para o Márcio. Márcio, em termos de demanda dos produtores independentes, tendo em vista tudo que a diretora falou, quais são as demandas que a ABPIP vê como muito importantes, que vão destravar uma série de investimentos, e ampliar essa pujança que a gente tem observado? Bom, obrigado, Rose, obrigado, Brasil Energia, pelo convite, né? Obrigado, diretora Mariana, aí, pela abertura ao diálogo, pela agência. Quem tá do lado de pedir sempre tem mais, né? Quem está do Sim, lado de resolver tem suas limitações, suas prioridades, né? A gente viu uma verdadeira transformação do setor de petróleo e gás, concentrar nesses últimos poucos anos. Não vou falar lá de trás, não vou vejo o surgimento da ANP, enfim, vamos esquecer esse passado que já tem muita coisa feita, mas o que está acontecendo nesses últimos anos, né? Toda essa revolução aí de comportamental devido à pandemia, como é que se trabalha à distância, digitalização, é, essas restrições crescentes, né? Enfim, a- o que se era ideal como orçamento, né? Como se trabalhava, e a necessidade de ter uma agenda regulatória cada vez mais abrangente, com mais itens e com uma certa complexidade, né? Porque nesses últimos poucos anos surgiu essa avaliação, análise do impacto regulatório, né? O AIR. Então, é cada vez mais complexo, mais demanda, mais participantes, mais pedido de audiência pública, mais, enfim, contribuições, tem todo um lado jurídico para se avaliar, que eu brinco assim, ó, nem no Supremo Tribunal Federal, última instância, tem unanimidade. Normalmente não é unânime, nenhuma decisão por unânime. Então, aqui vai descendo, isso fica, cada um é especialista em se é constitucional ou não, se pode, não pode, mas tem as áreas para cuidar. Então, assim, tem uma evolução, a gente tem que valorizar muito a garra, a dedicação da ANP com seu quadro que foi constituído também através de concursos públicos, enfim. Nós temos novos, eu brinco, nós temos novos, eu falo assim, né, não é brincando, mas assim, de em termos de valorizar, tem novas lideranças. Antigamente tudo era da Petrobras. Hoje as lideranças estão vindo da ANP, da EPE, eu digo na área pública, né? Lideranças. Quando eu fui secretário de Petróleo e Gás, eu fui o último, até o momento, que foi oriundo da Petrobras. Os demais já não foram assim. Então, a gente está vivendo um novo tempo. Isso é muito bom. Fico feliz de ver, né, a questão do, das acumulações marginais, de economicidade marginal, que estão sendo tratadas, né? Mas, assim, a nossa turma quer assim, que revise os critérios, né, os limites de o que é pequeno, médio porte. Isso é um outro, esse é um outro debate. A gente tem, entendo, a diretora Mariana falou muito bem a questão do. Agora, eu participei lá, fui levar para a ANP nascente os contratos lá, os contratos não, mas a justificativa da Petrobras vai ficar com as áreas da rodada zero. A ANP ainda estava lá em Brasília, cheguei à noite lá e não tinha onde botar um protocolo. Eu falei, eu só saio daqui se tiver um protocolo. Ele disse, não assina aqui o documento e tal. Eu não podia entregar tudo sem um protocolo. Não tinha protocolo, né? Estava tudo começando. E então, assim, uma transformação muito grande. Aí eu imaginei lá, pô, daqui a 27 anos, pô, isso aí não vou estar aqui, não vai. Pô, estamos aqui, o 6 de agosto de 2025 está ali, é pouco, um mês ali praticamente, um esforço muito grande, né, enfim, vencer
tudo isso. Muitos contratos foram renovados com cláusulas de redução de royalty, né, em função da produção incremental. A gente começou a ter, você falou que a Bahia é o estado que tem a maior diversidade de operadores hoje. Você falou aí na abertura a presidente da Petrobras, a Magda, comentou numa entrevista com vocês aí, com a Brasil Energia, que está pensando, né, qual é de que destino dá o ativo o chamado Polo Bahia Terra. Fora isso, a Petrobras tem o Polo Urucu, que é um outro ser, né, porque dentro da Amazônia, todo sensível, né? A Petrobras vendeu a refinaria de Manaus e a infraestrutura de gás também. Então lá tem outra realidade, mas talvez a gente fique praticamente o domínio terrestre é das empresas independentes, umas bem de pequeno porte, outras de médio, outras já de um porte maior. E, assim, a gente é importante para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ela tem toda a sua estrutura, todo o seu valor, um quadro, enfim, excelente. E o mundo foi se transformando nesse tempo. Os desafios foram mudando, sejam tecnológicos, sejam questões de comportamentais, com pós-pandemia, com a, a, a imprevisibilidade das coisas aumentou muito, né? Esse ano alguém chegou e falou: "Pera, finalmente vamos reconhecer que não dá para planejar sem considerar a imprevisibilidade das coisas." E a gente está vendo esse ano que tudo que está acontecendo, o preço do petróleo já foi na estratosfera, já foi lá para baixo. A gente fala com pessoas que estão lá um pouco atrás e, enfim, está muito dinâmico tudo. Então, a gente tem muitas mudanças, né? A gente está em discussão, transição energética, COP, Brasil se preparar. Então, muitos projetos de lei, muitas coisas em curso, reforma tributária. Então, tudo isso, uma agenda regulatória leva a ter uma agenda regulatória mais completa, mais diversificada, mais complexa na sua execução, porque análise do impacto regulatório, questão de audiências públicas, enfim, todo o número de contribuições, algumas é gigantesco, né? Então, os interesses são muito diversos. Então, como é que administra isso tudo? Os tempos acabam ficando maiores mas as respostas estão saindo, como a diretora Mariana mostrou aqui, citou como exemplo a questão da flexibilidade do programa exploratório mínimo, né? Que a gente espera que evolua. E aí, quer dizer, os independentes, né, não são nem piores nem melhores do que ninguém, mas têm características próprias que requerem lida com assim com a raspa do tacho. Então não é dizer assim, me dá um incentivo, tal. É como que a gente consegue por mais tempo usar uma infraestrutura existente, prolongar a vida útil, a vida econômica, né, dos reservatórios, aumentar o fator de recuperação no país que ainda é muito baixo. Por coincidência, né, atuamos em muitas áreas de baixa renda, de áreas que o de Bolsa Família tem um peso grande e a gente atua, né, diretamente, às vezes, é, levando oportunidades para as pessoas pela facilidade, enfim, por ser empresas privadas, algumas muito pequenas, você consegue praticamente negociar diretamente, transformar uma pensão que estava ali isolada num fornecedor de alimentos e com potencial de crescimento, não só para aquela determinada instalação, mas para crescer. Então, tem o Brasil, tem muitos empreendedores, muitas pessoas que estão ali à espera de uma oportunidade e, às vezes, é isso que passa na porta, né? E já vi num determinada pessoa, morador assim de uma cidade, assim, olha, eu olhava assim esses carros passando aqui, pessoal tudo com janela fechada, ar-condicionado, não dá nem um tchauzinho para gente. E eu falei assim, ó, vai com... Eles para, conversa, fala, a pessoa está vendo o tal do progresso passando ali, gerando poeira e não sabe o que está acontecendo. Então, como é que inclui? Então, acho que houve uma evolução nesse sentido, nessa cena que eu falei já de muitos anos atrás. Então, acho que há uma interação maior. Então, para isso, a gente precisa ter esses instrumentos que a ANP está trabalhando, como, por exemplo, a questão da definição de quais são os incentivos para acumulações
de economicidade marginal. Mas, assim, o que era pequeno, médio porte lá atrás, hoje já, daqui a pouco não tem mais ninguém de pequeno porte, todo mundo cresceu um pouco. Então, talvez olhar a referência de outros países, dar uma atualizada nisso. A gente tem a definição do preço de referência para acontecer, né? Será que o preço de referência acontecer de tal forma que, mesmo que tenha esses incentivos, ele vai dar na média, vai ficar um valor maior? Então, são pontos de interrogação a quem está investindo e a gente, não vou dizer que viveu, mas já vive numa intensidade diferente essa questão do efeito da transição energética. A gente vê grandes empresas globais aí revendo suas estratégias. É muito difícil ter um negócio que renda tanto quanto o petróleo nos dias de hoje. Então, você mudar de, mudar de ramo é difícil. Então, você tem que ter uma. Eu não sei se as empresas de petróleo vão conseguir ser empresas de energia plena no futuro ou se elas vão continuar com o petróleo por muito tempo. O petróleo tem outros usos que não para transporte. Eu acho que a gente precisa também desenvolver outras utilidades, mais de 200 produtos. Vamos chegar, sei lá, a aumentar especialmente do lado, talvez não energético, mas um lado essencial. Então, a gente vive a ANP também, né, tá falando, ganhou outras atribuições, como a questão de hidrogênio, por exemplo. Então, são transformações, né? A agenda do gás natural é gigantesca, né? Tem muita coisa, né? Toda hora tem uma discussão de uma lei, alguma coisa regulamentando, assim, seja no âmbito do Congresso Nacional, seja no âmbito do Poder Executivo, né? De decisões do CNPE, enfim. Então, como é que administra isso aí, né? As dificuldades, né, de formação, de definição, nomeação dos diretores, né, das diretoras das agências, de um modo geral, não é só da ANP. Felizmente, tem esse instrumento aí de permitir enfim, sei lá, interinidade, chama assim, essas diretoria temporária. Então, é bom que revela pessoas como a diretora Mariana e outros que estão aí cumprindo o seu papel. Então, ajuda talvez a desenvolver, capacitar as pessoas, cada um, quando é submetido a um desafio, supera seu próprio recorde mundial. Então, acho que o Brasil é criativo, então a gente tem que achar soluções que encontrem esse equilíbrio e mantenha os independentes, porque são um tempero bom nesse molho geral. A Petrobras continua muito forte, muito dominante, né, mais de 90% opera mais de 90% da produção nacional, mas a pegada geográfica dos independentes no onshore é como está quase sozinho, tem vários estados, cada vez tem mais um estado, né? Agora, no último leilão da oferta permanente da ANP, aí, mais recente, aí, saiu uma área lá em Parecis, né? Então, são novas possibilidades e os estados, de um modo geral, querem a indústria do petróleo. Até brigam, de certa forma, no bom sentido, né? Então, eu vejo com bons olhos, a gente quer contribuir para que esses desafios possam ser equacionados da melhor maneira para a sociedade brasileira. Isso aí, Márcio, obrigada. Diretora, eu vou pegar o gancho do que o Márcio falou do gás. Só vou acrescentar eu tenho a impressão de que o Márcio estava falando da RAMP, né, da Resolução ANP 32 de 2014, né, ela já vem passando entre as agendas, mas eu acho que ela está nessa, inclusive do biênio, né, eu acho que ela vai sofrer algum aperfeiçoamento, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu queria que você falasse sobre isso, e aí a gente pode entrar também nas ações do gás, né? O que vai impactar no gás, especialmente, vamos focar também na Bahia, a partir dessa agenda. Ah, tá bom, não, claro, falo sim. Sim, a gente tem a questão da revisão da Resolução 32, né, e a gente identificou que existe também essa confluência entre campos maduros, campos operados por pequena e média empresa, campos marginais. Então, a gente
né, prever nesse estudo que vamos fazer para os campos de economicidade marginal, avaliar também esse cenário, né, dos múltiplos é, incentivos e também poder avaliar, né, como alternativa regulatória até a questão dos pequenos e médios, né? Em relação ao gás também, a agenda regulatória também está bastante voltada para o gás, tivemos bastante contribuições durante a consulta prévia que a agenda regulatória sofreu, então a gente tem bastante coisa para o gás, assim, realmente é muito importante para o mercado de gás a gente avançar com a agenda regulatória, destacando aqui, por exemplo, duas resoluções que eu acho importantes, na verdade até mais, dois temas que é a regulamentação do acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais, aí a gente está falando do gasoduto de escoamento, unidade de processamento, terminal de GNL, então é uma ação que consta na agenda regulatória 25 e 26, atualmente está até com a minha relatoria, a gente pretende iniciar uma primeira parte com acesso, com regulamentação do acesso não discriminatório para terminais de GNL e resolução de conflitos entre terceiros, para todas as infraestruturas de essenciais, e que, então, essa previsão seria para concluir ainda esse ano, essa ação, e no primeiro semestre do ano que vem, a ação focada em gasodutos de escoamento e unidades de processamento de gás natural. Então, também a gente entende que é uma resolução bem importante. Então, a gente está falando aí de compartilhamento de infraestrutura, né? Então, ainda mais no estado como a Bahia, né? Que foi o berço do AIP no Brasil. Então, tem uma infraestrutura instalada. Então, é importante também a gente aproveitar essa infraestrutura. Então, como vocês comentaram também, de poder trazer, né, outros players e poder utilizar as infraestruturas existentes, isso é bom para todo mundo e bom também ambientalmente. Então, essa resolução de acesso também, principalmente para o gás natural, né, a gente tem visto como muito importante. E a segunda resolução também que eu destaco é a revisão, que está na agenda, é a revisão da resolução ONP 15 de 2014, de tarifas de gás natural. Então, a gente também subdividiu em duas fases. A primeira com término previsto agora para outubro, então vai focar em termos prioritários, como a valoração da base regulatória de ativos, o BRA, determinação da receita máxima permitida, a conta regulatória e uma segunda fase, então essa prevista para esse ano, e uma segunda fase para outubro do ano que vem, para incorporar como incentivo, regulação por incentivos, critérios para tarifas diferenciadas, térmicas, estocagem, encontro outros mecanismos de repasse de receitas entre os transportadores. Então, a gente entende que, de fato, precisamos, né, avançar e estamos focando, né, nessas duas ações que eu entendo assim, muito importantes para o mercado de gás. Eu também destaco que, recentemente, né, a ANP aprovou a consulta pública do Plano Coordenado de Desenvolvimento do Sistema de Transporte de Gás Natural, então, que foi submetido à ANP pela ATGás. Então, esse plano proposto pelos transportadores contempla ações de otimização, reforço, ampliação, construção de instalação. Então, a gente tem empreendimentos, por exemplo, no estado da Bahia, como Itajuípe, então a gente tem também gasodutos, então isso é importante que seja avaliado, né, pelo mercado, e durante essa consulta pública a gente possa receber esses subsídios para poder avaliar esse plano que foi proposto. Então, a gente entende que esse desenvolvimento da infraestrutura de transporte é fundamental para a ampliação do mercado e o acesso não discriminatório também de terceiros a essas infraestruturas. Tá certo. E a gente sabe, né, dos vários investimentos, PetroRecôncavo já começou a construir a nova UPGN, né, em Miranga. Então, acredito realmente que é muito bem-vindo. Eu vou voltar para o tema de IP, Mariana, e queria continuar contigo para a gente falar um pouco das bacias offshore da Bahia, embora, né, a gente saiba que Curitiba, essas bacias têm uma sensibilidade ambiental, mas temos Camamu, né, que tem até a produção em Manati, mas tem outras bacias ali, né, Jequitinhonha, que nunca apareceram na oferta permanente. Como é que estão essas áreas?
Alguma delas vai entrar na oferta? Tem estudos para alguma área nas bacias offshore da Bahia? Não, tá ótimo, excelente pergunta. A gente sempre tenta, né, incluir, é um esforço grande da ANP para a inclusão de estudo e para a inclusão dos blocos, principalmente agora que tem a oferta permanente. Encontra-se em estudos pela ANP 5 blocos exploratórios na bacia do Jacuípe, 12 na bacia Camamu-Almada, né, offshore. Então, os da bacia do Jacuípe são num estágio mais avançado, a gente está aguardando a avaliação ambiental da área sedimentar, a AAS, pelo Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e pelo Ministério de Minas e Energia. Então, a gente entende que tem semelhanças geológicas com a bacia de Sergipe-Alagoas, então, um potencial de acumulação, de descobertas de petróleo e gás. Então, a gente estamos aguardando essa manifestação para poder incluir. Os blocos em Camamu-Almada, estamos em instrução processual na ANP, que seria a etapa prévia, né, para submissão aos órgãos ambientais, para análise dessas manifestações conjuntas, que algumas expiraram, então a gente está numa fase de instrução ainda na ANP para poder encaminhar, e estamos discutindo também as demais bacias, né, a gente está sempre atento à sensibilidade, né, temos também é, é, bastante um estoque, né, aguardando, então a gente tem tratado essa com sensibilidade e continuando nossos estudos internos. Também destaco que no estado a gente tem a perspectiva de inclusão em blocos onshore, então tivemos a última oferta permanente de concessão, que foi bastante focada, né, em offshore, então, como o Márcio comentou, teve um bloco na Bacia do Parecis, mas a maior parte foi offshore, digamos assim, foi uma rodada offshore, e a próxima a gente entende que provavelmente bastante focada no onshore. Então, a gente vai ter 57 blocos na Bacia do Recôncavo, 21 blocos na Bacia de Tucano, nesse próximo edital. Também a possibilidade de inclusão de 4 áreas de acumulações marginais, com potenciais de gás natural, na Bacia do Tucano Sul, na Bahia, né? Então, a gente já recebeu o ok para a gente colocar essas áreas, e na Bacia do Tucano Sul, e tem também uma área na Bacia Potiguar. Então, a gente continua, assim, sempre em contato com os órgãos ambientais, para que a gente possa colocar, né, mais blocos. Então, a gente espera que nesse segundo semestre a gente consiga fazer audiência pública para a inclusão desses blocos que eu citei, dessas áreas de acumulação marginal, e aí, tão logo, né, tenhamos uma abertura, né, pelas empresas, pelos interessados, a gente consiga fazer uma sessão pública no início do ano que vem. Então, a gente está aí com boas perspectivas para a oferta permanente para o onshore, e principalmente o estado da Bahia. Tá bom. Boas notícias, não é, Márcio? Imagino que para os independentes. E aí passo para você agora também. E você também pode fazer, acho que tanto a diretora quanto o Márcio podem colocar perguntas um para o outro, se for necessário. Mas, Márcio, eu vou introduzir para perguntar sobre o interesse das empresas, né? Inclusive em bacias offshore. Eu não sei se as independentes já tivemos lá, né? Tanto Manati, teve Pinaúna, Sardinha, aqueles campos, né? Aquelas descobertas, na verdade, que já tinham sido feitas. Petrobras, né? Já se arriscou nas outras bacias, BP é o Passo, que nem existe mais. É, Haveria interesse das independentes, se estuda alguma coisa em atuar no offshore? E também o que atrai o interesse, o que está faltando para atrair mais o interesse nas bacias, também onshore, pelas empresas. Uma excelente pergunta aí, Rose. Eu acho, bom, primeiro agradecer aí, valorizar aí o seu furo de reportagem aí com a diretora Mariana aí do que pode acontecer nessa próxima rodada, do foco no onshore, da questão de algumas áreas para gás, né? A bacia de Tucano Sul tem tudo para ser uma queridinha do mercado, chamar assim. Então, não sei exatamente que áreas vão ser colocadas, né? A gente vai aguardar, né? Mas tem algumas áreas que estavam aí dentro de um certo litígio, né? Que o mercado espera que isso se resolva.
É a área de fronteira mais próxima das áreas maduras que tem, acho que em todo o Brasil, e é para gás que tem todo um apelo, né? O gás terrestre acaba sendo, em alguns casos, mais competitivo do que o offshore, porque não precisa vencer 100, 200, 300 quilômetros de dutos submarinos para chegar à costa e ainda passar por uma planta. Essa questão foi colocada pela diretora também da, dessa, enfim, dessa regulação em relação ao acesso às infraestruturas essenciais. Isso é fundamental, porque a gente não pode deixar infraestruturas ociosas, com capacidade disponível muito elevada, e ainda viabilizar que alguém construa uma outra, porque o preço, porque a tarifa, sei lá, o que não se chega a um determinado acordo. Então, a gente tem que claro que as leis de mercado devem prevalecer no final, mas às vezes elas demoram um pouco para se, vamos dizer assim, se mostrarem vencedoras. Então, a gente é muito importante isso. As empresas independentes têm características. No passado, lá, muitas empresas independentes internacionais entraram em áreas exploratórias, ou até recentemente, na Bacia de Sergipe-Alagoas, a Murphy Oil, por exemplo, que não é nem associada aqui a nós aqui, mas é uma empresa independente de grande porte, teve nessas áreas. A própria nossa associada Brava está lá em Sergipe, Alagoas, herdeira aí dessa parceria com, com a ExxonMobil, com Exxon, né? Mobil já não fala mais, mas com Exxon e, e a própria Murphy. Então, tem blocos aí importantes, mas, de um modo geral, as empresas independentes elas não são muito da exploração. Assim, a gente tem algumas exceções, né? No caso da Brava, que eu mencionei, da própria Eneva, enfim, em áreas de fronteira, chamar assim. Agora, a Prio mesmo tem áreas na margem equatorial de coisas, negócios anteriores. Mas, assim, hoje o que faz sentido é adquirir uma área exploratória, um conjunto de blocos exploratórios no entorno de instalações existentes. A Prio está, vamos dizer assim, se destacando por formar clusters improváveis do que a gente pensa no nosso conceito de uns anos atrás. Então, está juntando coisas que cada um olhava individualmente, muito pequeno, não é bom, não sei o quê, e quando juntou, e agora está trazendo o Wahoo para a vida. O Wahoo é uma descoberta. O campo é 0 quilômetro, mas a descoberta já tem umas 2 décadas, eu acho, quase, não sei exatamente. Então, de fazer tiebacks, né, conexões submarinas longas, e então, no entorno de suas áreas, áreas de produção, a maior parte das empresas está adquirindo blocos. Não só as independentes, mas as majors também. Agora, nesse leilão, a gente viu isso aí. Com a Carum, que é outra independente, né? Com a Equinor, enfim, tirando áreas de fronteira. Quem não esteve em áreas de fronteira, em águas na Bacia de Santos, fora do polígono do pré-sal, em áreas de concessão. Então, existe interesse para tudo que é tipo de possibilidade exploratória, né? A gente vive um desafio, né, de aonde que vai, aonde que vai dar continuidade a uma curva, dizer que a gente vai continuar crescendo a produção indefinidamente, daqui a pouco o Brasil produz 100 milhões de barris por dia, tá? Não, não dá. Então, assim, 5 milhões parece um patamar, 4 milhões, 5 milhões, parece um patamar muito, muito significativo, vai precisar somar tudo, e o gás, que não era uma prioridade. Até a Petrobras está falando em colocar postos de gás de roncador, postos em produção, que está, enfim, está lá em sociedade com a Equinor, que vai entrar projeto de raia, né, que a ANP acabou de fazer pelo que eu entendi, aí uma unitização das raias. Então, assim, o mercado está muito vivo. A Prio, na Independente, comprou uma parte de Peregrino, agora está comprando 100% de Peregrino. Então, a gente está vivendo um mercado dinâmico. E, então, assim,
a previsibilidade, né, se é que a gente pode dizer, né, a gente hoje está numa transição, né, porque as áreas que muitas áreas venceram sua avaliação, aquela avaliação conjunta MMA e MMA, e vão ter que daqui a pouco tudo vai ter essa avaliação ambiental da área sedimentar, e isso demora tempo. Para provar isso é difícil, né? Esses embates todos aí acabam dificultando, né, que haja mas mesmo assim, algumas áreas foram aprovadas, né, pelo que a gente viu aí. Tem gente estudando, tem estudos se não me engano, uma bacia, vai ser até o nome da bacia em Roraima, né? Então, tem novas áreas surgindo, tem às vezes pequenas questões, não vou dizer que, não vou dizer que são ambientais, mas assim, às vezes de ruídos de comunicação entre o órgão estadual de meio ambiente e a ANP, ou alguma coisa lá que às vezes não foi redigida adequadamente, não para se colocar áreas. Tem, vamos dizer assim, um conjunto de áreas que foram devolvidas pela Petrobras, que, embora sejam áreas exploratórias, elas, vamos dizer assim, elas têm campos, têm descoberta, você passa um olhar lá, você descobre poços que foram perfurados lá, que têm informações relevantes, que às vezes na época, por ser óleo pesado ou ser gás, talvez não tenha sido valorizada. Então, tem uma matéria-prima muito grande e rica para ser trabalhada. E então, assim, a gente tem o caso de uma, duas, três empresas que pegaram muitas áreas exploratórias, né? Então, não sei como é que são também empresas independentes. Então, como que elas vão lidar com esse desafio? Mas é um aprendizado. A nossa unidade vamos dizer, bloco um determinado tamanho. A ANP já estudou mudar o tamanho dessas áreas, talvez é uma coisa para estudar para o futuro, né? Também não pode chegar alguém e pegar tem uma área só o Brasil, uma área só, alguém pega e fica, né, dependendo. Então tem que achar um equilíbrio, e o fato é que tem apetite para tudo, e empresas, ou investidores que estão fora do país também têm demonstrado interesse em entrar, né? O Brasil é um paradoxo, né? Eu digo assim, se a gente olhar o Brasil minuto a minuto, a gente às vezes pode enlouquecer de tanta variação. Mas se a gente olha em um ano, tem uma estabilidade. Se olha em 20, 30 anos, oh, beleza, por isso o pessoal quer investir aqui, porque o Brasil respeita regras, o Brasil tem apesar que a gente pode eventualmente reclamar, se assustar como brasileiros e brasileiras, a gente tem uma estabilidade. A gente não tem princípio terremoto, tsunami, vulcão ativo, né? E não tem rupturas institucionais, não tem guerra, não tem respeita toda a diversidade, apesar, enfim, de tudo que a gente, tem para vencer. Nossos contrastes sociais são muito grandes. Então, assim, é só ter regra. E aí eu vou concluir isso aqui dizendo o seguinte: olha, a existência de uma agência reguladora, no caso aqui do petróleo, para não falar de outras áreas, é fundamental para que tudo isso aconteça. Ela que dá o equilíbrio. Se não existisse agência, as oscilações estavam ali no dia a dia. Alguém decidia um negócio. As agências foram criadas com um modelo que permitem ter um amortecimento, um equilíbrio, e garante uma estabilidade, vamos dizer assim, a, o tumulto geral que tem, pode ter, as oscilações de humores e tal, não são transmitidos porque existe uma ANP para tomar conta e dar esse equilíbrio. Então, eu acho que o Brasil é um país que ainda tem um futuro muito longo no petróleo e no gás, e talvez no hidrogênio, outras riquezas minerais que possam ser exploradas com a mesma tecnologia do petróleo, por exemplo. Márcio, obrigada. Realmente o trabalho da ANP e das agências, eu acho que é uma unanimidade e que está mexendo com o país como um todo, né? A própria opinião pública já está se envolvendo nessa questão de contingência orçamentária. Eu imagino que a diretora
e a agenda regulatória do biênio é extensa, né? Muito Hum, trabalho. E aí eu queria só complementar, diretora, sobre o que o Márcio falou do interesse, né? Que há interesse e exploração não tem sido, né, o grande investimento, especialmente das independentes. Eu queria te perguntar se a ANP tem algum incentivo para novas sísmicas ou para melhorar os dados, especialmente do onshore, para que as ofertas, né, os próximos leilões sejam mais atraentes para empresas atuarem nas bacias terrestres. Tá bom. Não, obrigada. Eu concordo com o que o Márcio falou, né, nessa estratégia, né, que a gente tem visto, né, das empresas, principalmente com essas áreas, esses campos que ainda tem um fator de recuperação que pode ser elevado, pode ser melhorado, então a gente ainda tem muito óleo para tirar desses campos, então o que faz sentido investir, né, e buscar essa exploração também dentro ali daquela própria área, né, a gente sabe os upsides e essa exploração de blocos ao redor, né, então a gente tem visto bastante esse movimento, né, das empresas de terem, né, um ponto focal e fazer a sua exploração ali regional. Então, tem sido um modelo que a gente tem acompanhado, né? De fato, assim, não temos a previsão de fazer sísmica pela ANP, né? A gente tem realmente é, incentivado que ela seja feita, né, pelos agentes e então essas medidas, como por exemplo o próprio PENFLEX que eu citei na resolução que foi publicada, permitiria, né, essa, esse direcionamento de UTIs para a realização de sísmicas, né, em áreas até não contratadas, que um dia possam ser colocados na oferta permanente. Aí esse dado seria público, né, então iria para esse pacote, né, que a gente colocou junto com o REAT para poder, de fato, incentivar essa aquisição e também que essas áreas estejam futuramente em mão de alguma empresa para poder aproveitar a infraestrutura existente, aproveitar toda a logística delas e produzir. Então, a gente tem focado com essa visão. Tá certo, obrigada, diretora. Márcio, você quer colocar mais alguma coisa? Tem mais algum É, assunto que já você quer? falamos bastante aqui, mas eu não mencionei uma coisa importante também que passa pela ANP, que é a questão de estocagem de gás ou projeto de captura de carbono com estocagem subterrânea. Então, a gente tem nesse estoque aí que tá na união de áreas, alguns alvos que podem ser excelentes para, tipo, é um campo em final de vida útil, mas que pode ser um trampolim para um projeto seja de estocagem de gás e próximo de infraestrutura, né? Então, certamente tem campos que já foram levantados, estudados aí no Espírito Santo, na Bahia, enfim, em outros locais que podem servir, né, de transiente energético, mas de transiente de sair de uma recuperação avançada de pedra, ou combinar as duas coisas, né, ir mudando para. Então, a gente espera que também áreas desse tipo também venham para os próximos leilões. Diretora, quer fazer alguma réplica em relação a isso? Acho que tem. Não, com certeza, eu acho que isso tem, assim, a gente tem visto o movimento do mercado nesse sentido, né, de estudar as áreas com esse fim, né, tanto para estocagem de gás, quanto para captura e armazenamento de carbono. Então, a ANP tem analisado, assim, quando o projeto, né, chega aqui na ANP, a gente tem analisado, né, o objetivo de avaliar os casos concretos e também conversar com as empresas que estão interessadas, né, fazemos rodadas, então todos os empreendedores, quem tiver interesse em investir, a ANP está aberta para receber, para explicar como seria esse regime de autorização, né, como que a lei é, permite que a ANP analise esses casos concretos, né, então acho que a gente tem sim acompanhado e analisado os casos, né? Então estamos abertos também para conversas com quem tiver interesse nesse mercado, porque a gente tem visto sim esse olhar agora para as nossas bacias agora para a estocagem. Isso aí. Tá bom, muito obrigada.
Mariana, se quiserem colocar mais alguma coisa, fazer um último comentário, finalizar essa conversa. Vou Márcio, deixar a última palavra para a diretora Mariana, mas só antes agradecer aí a oportunidade e dizer que esse diálogo é muito salutar aí para a nossa indústria, para a economia do país, e especialmente para a nossa população mais carente, que precisa de novas oportunidades e que a nossa indústria traz isso, e especialmente no onshore, ela consegue ser mais includente, né, trazer mais pessoas, fazer essa escalada social mais rápida e então vamos trabalhar mais e mais. Obrigado. Queria também agradecer pelo convite, né, dizer que a ANP é uma honra participar e mostrar, né, as ações que a ANP tem feito, como a ANP está atenta, né, aberta a conversas, ao mercado, quais são os movimentos, e a gente, de fato, tem todo o interesse em revitalizar. Eu costumo dizer, né, que a gente não é porque a produção, a maior parte vem do pré-sal, os nossos esforços têm que também ficar no onshore, nos campos maduros. A gente tem tido bastante esse olhar, né, agora com a minha experiência como superintendente de desenvolvimento e produção, de estar sempre olhando para as áreas de acumulação marginal, os pequenos produtores. A gente entende a relevância, né, a importância desse papel para o IP brasileiro. muito obrigada, Márcio, diretora Mariana. É isso, ficamos por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou. Se gostou, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar atualizado de todos os conteúdos novos que estão vindo por aí. Obrigada, a gente se vê no próximo debate.